Ficou puto com o Nando Moura, cara? Cara, o Nando Moura é o seguinte, eu não entendi como é que ele virou a chave tão rápido de uma hora para outra, né? Não sei dizer o que aconteceu com ele. A gente foi chamar ele pro CIPEC, mas de fato eu desconvidei porque a galera ia vaiar ele, ia ser um surto de loucura, ele ia mandar a galera ir pra aquele lugar, sei lá. Porque ele falou que Aí ele eu quer. falei, não, cara, ele começou a sentar porrada de uma maneira assim, totalmente bizarra. Será que não dá pro cara entender um pouquinho de como é que é você sentar na cadeira presidencial e ter a visão de governo? Assim, o nosso objetivo tá lá. A gente vai continuar lutando para aqueles objetivos. Jair Bolsonaro, 20, 30 anos dentro do Congresso Nacional, todo mundo sabe o que ele quer. Agora, não é que sentou na cadeira de presidente, o cara consegue fazer o que ele quer, cara. Tá Eu todo concordo. mundo vendo isso, Isso é cara. verdade. E pro bem e pro mal. Mas tá? ele A gente poderia vive- decidir quem é o Procurador-Geral da República e é uma canetada, porque tem né? porque tem que ser sabatinado pelo Senado Federal. Quase tudo, tem a que se chama a teoria dos freios e contrapesos, né? Que a Constituição é feita dessa maneira, um poder controlando o outro. O presidente pode sugerir projetos de lei. Se a Câmara aprovar projetos de lei, ela tem que submeter à sanção ou veto do presidente. E um vai controlando o outro. O único que não tem um controle é o judiciário, que realmente o que ele decidiu está decidido. Porque né? ele é o intérprete supremo E aí da lei. é o que até o senador Rui Barbosa dizia, né? A pior ditadura que existe é a do judiciário, porque as suas decisões não têm a quem recorrer. Mas o nosso sistema é cheio de freios e contrapesos. Toda hora tem um projeto de lei dentro do Congresso Nacional ou uma medida do presidente que o PDT ou Rede pedem ao judiciário para anular. E outra coisa, quem entra no judiciário é sabatinado pelo Senado Federal. Então, tudo ali, eles são harmônicos e independentes entre si. Mas na prática, é uma relação que não é tão harmoniosa, mas que existe. O PGR é só o presidente canetar? Não, cara, ele pode canetar um cara que vai chegar lá no Senado e ser contrário. E aí? Eu entendo, mas existe... acho que... sendo advogado do diabo aqui um A pouquinho. gente está jogando o jogo de acordo com as suas regras. Se a gente entendo. pisar fora das regras, é ditadura. Vocês querem ditadura? Eu não quero. Não. Mas, sendo advogado do diabo, eu acho que o argumento do Nando Moura é o seguinte: você tem um navio à vela, e aí o vento tá soprando, tá ligado? A forma com que você posiciona a vela diz muito sobre o seu navio, em que direção você quer ir. O argumento do Nando Moura, na minha visão, é... No momento que o Bolsonaro colocou o Aras, a vela se moveu para uma direção que não era uma direção que a gente queria ver. A vela se moveu. Eu não queria ver o Aras. O Aras é um insider. Ele é um cara dentro do jogo de poder. Ele é um cara que tá no ciclo da parada. Ele não é um cara que chegou ali para mudar o negócio. É um cara que chegou ali para mantegar a parada. Não seja tão imediatista. A gente tem décadas de esquerda. Você acha que o Aras manda na PGR? Não. Você acha que todos os procuradores do Ministério Público se submetem ao Aras? Claro que não, cara. Você acha que todos os servidores públicos federais se submetem ao Jair Bolsonaro? Várias vezes nós somos sabotados, chamado Deep State, no cara de quarto, quinto, sexto escalão, que recebe uma ordem, ainda que seja ministerial, o cara senta em cima daquilo e não faz, cara. E aí a coisa não sai. O decreto não sai, o licenciamento ambiental não sai. O argumento é, o Aras era a manteiga que a gente precisava para conseguir fazer com que o sistema projetasse resultados que eram favoráveis a nós. O Aras, calma aí, repete de novo? O Aras era uma peça-chave da parada, porque ele era um cara que poderia facilitar dentro do sistema pelo qual vocês assumiram quando presidente, ele poderia facilitar ganhos de políticas que vocês almejavam. Pô, calma aí, você tá falando pra gente usar a PGR pra ter ganho político? Não, cara, pior que eu não sou tão... Cara, imagina eu falando isso, cara. Entendi. Desculpa. É que eu sou burro, mano. Não pensei nessa... Não, assim, eu tô entendendo. Você tá colocando a sua visão certa de cidadão comum. Eu é que tô fazendo a interpretação política porque eu tenho visão eu não política. queria interpelar nada disso. Se eu falasse metade do que você tá falando aí, cara, já seria de ditador pra baixo. Entendi. É foda. Isso que é foda. Por isso que eu não quero ser político nunca. Cara, a gente vai pisando em ovos, cara. Agora, é o que eu falo. Deixa eu retroagir aqui um pouquinho no tempo. Claro, fica à vontade. E falar com o pessoal. Vocês sabem quem é Karl Marx, né? Engels, né? O Capital, o Manifesto Comunista, final do século XIX, etc. e tal. Aí virou o século, chegamos em 1917, primeira revolução, eu não vou nem retroagir a Revolução Francesa, não. Revolução Bolchevique, 1917. Os caras pegaram as armas, mataram os czares, tomaram o poder.
Aí depois você tem 49 na China. Mao Tse Tung fez a grande marcha, matou milhões, não sei o que, tal, chegou ao poder. Coreia do Norte, basicamente a mesma coisa. 59 você teve Cuba, a galera foi paredão com armas, pá, chegou no poder. Só que tinha um cara, um italiano, chamado Antônio Gramsci. Ah, pensei que fosse Bolsonaro. O que esse cara falava, né? Ele era do Partido Comunista Italiano, ele foi preso nos anos 30 pelo regime do Mussolini e ele começou a escrever vários cadernos enquanto preso, que depois ficaram conhecidos como os cadernos do cárcere. Ele falava basicamente o seguinte, ele falava, olha pessoal, eu tô vendo vocês aí fazendo a Revolução Russa, a Revolução na China, na Coreia, só que aqui no Ocidente a gente tem valores judaico-cristãos tão enraizados na sociedade que o pessoal não vai aceitar tão bem essa ideia de comunismo, sabe? Então o que vocês precisam fazer? Vocês precisam primeiro mudar a cultura da sociedade e depois esse poder político chegará naturalmente. É basicamente o seguinte, não tome quartéis, tome escolas. Faça a revolução cultural que os socialistas, hoje socialistas ou progressistas, né, mas naquele tempo marxistas, comunistas, vão chegar ao poder sem que as pessoas nem se deem conta disso, utilizando-se das regras democráticas. E aí, os livros dele, que primeiro foram para a Rússia, depois chegaram nos anos 60 no Brasil, ele deu um filhotinho chamado Paulo Freire. E aí começou a startar uma espécie quase de gotejamento, que a conta-gotas, a esquerda ela ia colocando uma pecinha em cada ponto desse xadrez. No começo, ninguém dava bola para isso daí. Falava, pô, irmão, tá maluco? Os caras vão dominar a universidade, vão tomar o poder. Cala a boca, cara. Quem tá no poder aqui são os militares. O militar acabou de, chegar no regime aqui, tem Castelo Branco, tem Geisel, tem Garraça do Médici e tal. Cala a boca. Os militares negligenciaram essa invasão nas universidades. Mas esse trabalho de longo prazo deu tão certo que eles chegaram a um domínio absoluto. Tal qual é o desafio. Qual foi a última monografia em universidades federais que mete o pau no comunismo? Não tem. Tem um pessoal aí até da Bahia, da Paraíba, acho que é a Ordem dos Conservadores, que está fazendo esse estudo para levantar nas universidades federais que não tem, ou é uma exceção muito fora da curva, teses, TCCs, né, conclusão de curso, monografia, metendo o pau no comunismo. E aí, hoje em dia, se você pegar uma bandeira da monarquia aí na UNB, você vai cair na porrada. Igual aconteceu com aquele moleque que foi há 2 anos atrás no UNB, caiu na porrada porque estava segurando a bandeira da monarquia. Ou outro que foi na Universidade Federal do Ceará com a camisa do Bolsonaro e foi cuspido e espancado. Esse é o pessoal que diz, né, que nós somos os intolerantes. É. Então, assim, os caras exerceram um domínio onde você não tem uma discussão nem na universidade, que deveria ser o ponto mais aberto. Por concepção, né, deveria ser o local onde todas as ideias são confrontadas e aquela ideia que consegue superar as críticas resta como válida e todas as outras são afastadas. Mas não. Hoje em dia a democracia na universidade, se você é menchevique ou bolchevique, se você é socialista ou progressista, ou seja, só vertente de esquerda. E na universidade você forma a intelectualidade e a academia dos próximos 10, 20 anos. Esses caras estão décadas na nossa frente. A direita hoje está conversando para debater qual ideia que deve prevalecer. Será que é a ideia do Estado mínimo? Será que é a ideia anarcocapitalista? Será que é uma ideia de um Estado mais ou menos? Vê como é que a gente está atrasado. O Brasil é o único caso do mundo onde a gente elegeu um presidente conservador sem ter, ou pelo menos não tínhamos em 2018, uma grande imprensa abertamente conservadora, você não tinha nenhuma universidade abertamente conservadora, você não tinha nenhum sindicato abertamente conservador, nada, cara. E o que isso diz? Isso diz que a gente está trocando a roda do carro com o carro em movimento. E vai ter esses atritos aí. Mas também diz outra coisa. Diz que a internet veio pra fuder a porra toda também. Também. Se não fosse a internet, esquece. Bolsonaro ia ser baixo clero, como sempre foi nos anos 90. Será que não rolou uma... Eu acho que o Bolsonaro é fruto disso. Uma mudança de paradigma na mídia. Antigamente, a gente não tinha direito. Não é que a gente não tinha direito. Antigamente, nós não tínhamos tanta liberdade quanto nós temos hoje. Hoje, você não precisa ver na carta dos leitores dos jornais para guiar o que você deve pensar ou não. Olha quem tá conversando com você. Sim. Olha que foda. 2 gordinhos. Um gordo e um magro. Não, esse é ter tudo. Cara, não tô. Eu queria ser magro. Um dia eu chego lá. Eu queria ser cabeludo. Eu sou. Cara, dinheiro compra essa porra. Agora ser magro, compra também.